trabalho da equipe, que neutralizou o atirador rapidamente. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Opa! Sou eu! 4h06 está entrando no ar, a partir de agora, mais uma edição do Arena CBN. Obrigado pela sua companhia, para você que está indo embora para casa depois de um dia de muito trabalho. Obrigado por nos levar de carona no seu carro, para você que está indo trabalhar. Para você que é motorista de aplicativo ou trabalha com táxi, um grande abraço. Nós estamos aqui para levar até você muita informação e, claro, com muito debate aqui no Arena CBN, sempre com essa bancada toda de luto hoje, né? Deve ter morrido alguém e ninguém nos informou. O que será que aconteceu? Ponto de interrogação, já diria o outro. Mas estamos aqui, hoje tem Macaca, a Ponte joga pela Série B do Campeonato Brasileiro, vai encarar o vice-líder da competição, o Vila Nova, o Tigrão da Vila Formosa, que vem embalado. O time do povo. O Tigrão tá on fire. É difícil o jogo pra Macaca. Amanhã tem o Bugre, que enfrenta a Onça Pintada. Quem é a Onça Pintada, Cabelo? O Amazonas. Isso, o Amazonas. E também vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada do Brasileirão. E claro, Olimpíadas, né? Por que não? Porque as Olimpíadas começam sexta-feira. Só que na quinta, o chicote já estrala, já tem jogo. Já tem Brasil em busca de medalha. Eu tô certo ou tô errado, William? Boa tarde. Boa tarde, certíssimo. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, que está conosco hoje. Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. É isso. É isso aí, uma terça-feira recheada de futebol. Tem Sul-Americana, tem Série B, já tá rolando Copa Paulista, União Suzano 0 e Oeste 0, lá em Santana do Parnaíba. E é claro que tem o sarcófago também, pra nos alegrar, sempre trazendo um jogo bacana do passado, Lupe. Sempre em primeiro lugar no pódio, sempre. O sarcófago, né? Esse é medalha de ouro. Ó o concurso. Opa, cuidado aí que tem hora que dá. Só que ligou o rádio ali, só pegou o finalzinho. Aquela jambrada, né? Tudo bem, Fábio Scheibe? Tá de luto, Scheibe? E aí, Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Estamos aqui com os companheiros, né, com os parceiros. Os cascas de bala. Exatamente, aqui em loco, aqui na Arena. Sempre um prazer estar com vocês. Tudo bem, Carlão? Carlão já tá em ritmo de férias, né? Ô, Antônio Carlão Lupe. já reduziu pra segunda. Só tá esperando, quase na banguela, só tá esperando ali finalizar Confesso que hoje o dia tá meio parecido, porque eu fui buscar o Pimpolho pra almoçar, ficamos juntos, agora que eu deixei na casa do vô, então tá bom. Acho que vai ser minha companhia hoje no estádio. Mas legal, boa tarde, Lupe, boa tarde, Cabelo, boa tarde, Fábio Scheibe, boa tarde, ouvinte CBN, vamos lá. Terçou. É isso, hoje é dia 23 de julho. 23 de julho. Hoje o que é? Hoje é dia 23 de julho, é dia do quê? Vamos ver aqui? O que seria, hein? Dia do guarda rodoviário, hein? Opa, os guardiões das rodovias, né? Das pistas. Sempre de olho para que a lei seja cumprida. Parabéns aos guardas rodoviários, né? Que estão sempre atentos a tudo que acontece. Naqueles carros, acho que eles não podem ouvir rádio, né? Ali é só a comunicação com a polícia. Eu acho que é só o rádio local, né? É, porque se pudesse, com certeza, eles iriam ouvir o Arena. Com certeza. Fazendo a guarda, né? É, a guarda ali, mas eu acho que é só o rádio, a comunicação interna, né? Exatamente. E você pode participar do programa conosco, você guarda rodoviário ou não, através do nosso WhatsApp 19
99186-9070. 19 99186-9070. Hoje não tem uma enquete pra gente fazer, né? Não tem aí um... Será que a gente pode falar sobre Olimpíadas já ou tá cedo? Tá cedo, né? Vamos Tá deixar cedo. pra Hoje é quinta-feira. As Olimpíadas né? começam na sexta-feira, mas Na antes disso sexta. tem jogo, né? Futebol Tem feminino, Brasil e Nigéria, né? futebol masculino amanhã com os campeões do mundo, a Argentina estreando amanhã. Mas a... A Argentina levou alguém? Não, né? Não, Acho que assim, não, né? desconhecido não. Acho que Desconhecido que eu digo da, É. da seleção, né, na atual. É. Mas tem uma Almada do Botafogo, né, agora. não. Ah, garoto. São um cardápio recheado, né? Cardápio A partir de quinta-feira, então, as Olimpíadas. Para você que tá no YouTube também, seja muito bem-vindo. youtube.com/CBN Campinas. Se você estiver conectado, pode mandar a sua participação através do chat. Dia 23 de julho, a Ponte Preta entrou em campo. A Ponte esteve em campo lá no passado. Lá no passado, mas muito no passado Muito. ou no passado recente? É um passado. Um passado. Remoto, Você talvez. quer ser sucinto. É, talvez. Eu acho que você faz bem porque assim evita Evita- qualquer... Mas hoje o Eliel não tá, né? Hoje eu acho que o processo será mais transparente. 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 Exatamente. Cristalino. Cristalino. E a Ponte Preta entrou em campo. Entrou em campo. Enfrentou um time difícil. Ah, Ou não? na época era muito difícil. Hoje Hoje tá tentando. tá tentando voltar. Ó que dica, hein? É. Chega de dica. Pode ser, por exemplo, quem? Portuguesa, Pode ser, a Pode ser, Portuguesa. pode ser a Prudentina, o Rio Branco de o Americana. Rádio de O Rádio de Mococa. Mococa. Mas o Rádio de Mococa tá tentando alguma coisa hoje em dia? Não. Eu acho que Portuguesa, Rio Branco. A Inter de Pode Limeira ser já a estabeleceu. Saltense, O Nacional da capital. o Nacional, Não, não acredito. o Jabaquara de Santos. Não. Pode acredito. ser também, sabe quem? A Portuguesa Santista, A Portuguesa que agora Essa voltou. sim, está tentando. Portuguesa, Essa entra, pode Santista. entrar nas possibilidades. Nesse. O Diapasão. América de Rio Preto. O América de Não, Rio Preto. não O tá América de tentando. Rio Preto. Não, tá o muito Paulista de Jundiaí. O Paulista, Não. o Figueirense que tá ali nadando. Figueirense, O em âmbito Figueirense. nacional. Paraná Clube. Acho bom a gente parar O Paraná por aqui. Clube. É. O Colorado. Não, Colorado não existe não. mais. Mas o Colorado é a junção do Mas Colorado. não tá do tentando Colorado nada, e né? Pinheiros. Onde tá o Colorado? Tá Ele- com o Paraná, Tá ué. com o Paraná. Paraná. A parte vermelha do Paraná é Colorado e a parte azul, Pinheiros. Olha só, isso aí eu não Isso é sabia, verdade. por exemplo. O Paraná mas Clube é não a tá. fusão do Colorado com o Pinheiros em 89. Então vamos fazer o seguinte. Esse jogo Esse aconteceu jogo. no mesmo ano do lançamento, hein? Bora. Do Às vezes lançamento. vocês se confundem E o um Eliel pouco. quer tumultuar. E o Eliel quer tumultuar. Solta! Mas eu vou lhe guardar Década de 80, na mas não sei. bolsa de uma camisa pra me despedir do Até hoje faz amor. sucesso, Ah, né? Mudou o nome. Mudou, né? mudou. Será que foi alguma Eu acho que foi numerologia. numerologia? Eu acho que é Sandra de Sá? É. É? Nossa, Ó, voz ó. diferente. Não, essa daí foi o primeiro grande sucesso dela. Vai, igual você falou, Ana. Mas eu vou lhe Essa música, então, foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago. Você pode participar, ouvinte do Arena CBN, mande sua mensagem 19 ao código de área 99186-9070. A gente faz a primeira pausa, daqui a pouquinho a gente já vem com todos os detalhes do jogo da Ponte Preta com o Vila e também vamos falar de tudo o que acontece nas Olimpíadas e também no futebol no Brasil e no mundo. 4h13, a gente volta já. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Estamos de volta, são 4 horas e 15 minutos, cabelo 4 e 15. Também conhecido como 16 e 15. 16 e 15. Vamos deixar quieto? Deixa eu mandar. Ainda bem que você. Sabe por quê? Porque eu já caí no passado. Então é. Eu já caí no passado. Mais uma. Mais uma. Com todo respeito, mas toca o barco. Eu ia cair nessa. Cuidado. Deixa pro pai. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe Leite, grande Felipe Leite, lá de Ribeirão. Não, mas não é esse Não é o nosso Esse é casado com a minha prima. Ah, legal. Meu padrinho legal. de casamento. Um abraço Como é que pra ele. chama quem é padrinho de casamento? Compadre, né? Não é O compadre? Depois é seu compadre. afiliado, né? Também ou não? Ah, na minha turma é compadre, a gente chama. Compadre. É da nossa geração. É, da nossa... compadre. Meu pai fala compadre, Boa. comadre. Felipão, ele trabalha aqui na região, né? Então ele vem lá de Ribeirão Preto, faz o corre aqui pelo DDD 19 e agora tá voltando pra Ribeirão Preto. Boa viagem, Felipão. É culpado. Compadre. Compadre. Grande Felipão. Manda um abraço pra Rita, pra Maria Rita, minha prima também. Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Quem mandou mensagem? Hoje, Inter se classifica na Sul-Americana. Vai, Corinthians, todo poderoso Timão. Esse jogo é às 9h30, né? Deixa eu pegar Isso. aqui. 9h30. O primeiro jogo foi 1-0 pro Rosário, Lá, hein? lá, na Argentina, né? Arroito, lá em... Gigante da Arroito. Era Arroito, né? Mas o nosso amigo aqui, boa tarde, meus amigos, ouvindo vocês dentro do ônibus indo trabalhar. Olha que coisa boa, hein? Bom Boa trabalho jornada aí, Deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Emerson, grande Emerson. E ele é corintiano, né? Tá do contente, povo, tá contente, do povo. recuperação. Tá aliviado, Ramon aliviado, Dias. É o torcedor, é o time do povo. Sofrido, né? O torcedor do Corinthians? Corinthians é sofrido. Da superação, da Sofre. superação. Você acha sofrido? Mas ele não entra naquela lista. Não é? Não Corinthians entra, é multicampeão. não entra. Não entra. Na Eu acho- lista eu que acho tem que nem é Botafogo, sofrido. Comercial. Ponte Preta, Comercial, Vila... Aliás, Ponte e O Vila encontro hoje, 0x0, né? Aí acaba a energia elétrica. Aí acaba a energia elétrica. Acontece alguma coisa. Falando desse negócio, desses clubes, cara, o Botafogo, pô, Júnior Santos, né, cara? Ah. Não, e o Eduardo também, né? O Mas Eduardo... todo ano é mesmo. Ano passado o Tiquinho também tem, não uma lesão tão séria, mas uma lesão que desfalcou. Você acha o que isso Botafogo. prejudica o Botafogo Muito. e alimenta as esperanças do torcedor do Muito, Palmeiras e do muito, Flamengo? Muito. O Júnior Santos vivia uma fase espetacular, um jogador que estava desequilibrando pro Botafogo, a confiança lá em cima. Né? Era a referência do Botafogo, o Tiquinho ainda tenta reencontrar a melhor forma física. Tiquinho. Vai fazer muita falta. Lesão na tíbia, né? E, cara, A lesão na tíbia ele quebrou a perna, né? E pra gente, assim, né? O Júnior Santos passou aqui por Campinas, a gente nutre um carinho, né, pelo cara, né? Poxa, é triste. Como é que chamava aquele menino que veio com ele um pouquinho antes, que também veio lá daquele time do Oswaldo Cruz, né? O Felipe Cardoso. Foi bem também na Ponte. Foi pro gostava Santos, dele. depois acho que tá em Portugal, se não me engano. Mas o Júnior Santos, ele vem pra Ponte através do Ituano, né? Vem ele e o Igor Vinícius. É porque ele sai desse time do Oswaldo Cruz e vai pro Ituano, Ah, isso. sim, verdade. E aí Aliás, depois os ele dois, vem pra Ponte. E os dois foram bem Já lá mais na velho, Ponte, né? O Igor Vinícius e o Júnior. 22 anos ele já tinha, né, na época. É, mas sempre a arrancada dele... Sim. E agora ele tecnicamente, ele evoluiu, né? Na Ponte era mais velocidade. Hoje não, é velocidade e qualidade. Mas é engraçado isso, esse período que a gente tá passando agora, todos os times estão sofrendo com contusões, né? O Palmeiras, por exemplo, tem o Murilo, o Mike, estão fora, o próprio Lázaro também já tá um tempo fora, o Botafogo agora sem o Júnior Santos, sem o Eduardo também. O Juliano ontem no Santos o também. Juliano Voltou, no mas não Santos. voltou. Fez o gol, já sentiu o O sal do Flamengo jogo. também tem jogadores lesionados, né? O próprio Everton Cebolinha aqui voltando agora também.
Ah, mas o Everton Cebolinha, no Flamengo, ele deu uma sumida, né? É o coadjuvante. Ele não é Acho mais o ele principal. vinha bem, aí a lesão dele antes, né? Ele tá voltando agora. Essa lesão atrapalhou demais. O que arrebenta jogador do Júnior foi algo muito mais grave, né? Mas o que mata jogador, todo jogo a gente tem, é a tal da lesão muscular, né? Nossa, porque e o aí, calendário, o batidão é muito forte. Vai, tem mais uma do Botafogo aqui, ó. Eduardo. Jefinho do Botafogo é internado para tratar de infecção. ge.com/barra chama benzedeira, Botafogo. chama- E os deslocamentos, né? Pega a ponte, o próprio Guarani. O Guarani joga no domingo contra o Goiás. Ele viajou ontem pra Manaus, né? Todo esse, né? a ponte vem de Belém. Tava conversando com um amigo meu que faz parte da comissão técnica da ponte. Eles saíram no sábado, 1h da manhã, cara. Então, quer dizer, eles... Fretado? Não, ô louco. Eles saíram da Curuzu, voltaram pro hotel, jantaram. pensei que era 1h da manhã. Tem até uma. Um descanso até meia-noite ali, bora aeroporto. Tem até uma brincadeira, um dia triste, mas é que você tá falando de Belém, me lembrou o Paysandu. No dia que faleceu o Serginho do São Do São Caetano, Caetano. 2004, eu estava no Majestoso, jornalisticamente acompanhando a Ponte Preta, contra Sim. o Paysandu. Dia 27 de A setembro. Ponte ganhou de 3-0 do Paysandu. 2 de Alexandro e 1 de Anselmo. Se eu não- Pô, tá bem de lembrança. É. hein? E o técnico do Paysandu era Dilson Batista. Estava, por acaso, eu, Paulinho Gonçalves e Carlos Velarde. Pô, Foi fazer uma sonora com o Adilson brincou, gente, eu tô cansado. É mais fácil chegar no Japão do que em Belém. Não, mas é uma... A logística. A logística atrapalha, é difícil. A logística. essas equipes sofrem muito. Paysandu, o próprio Amazonas, né? E hoje esse futebol mais físico Tá louco. acaba O prejudicando. Fortaleza, não tenha o dúvidas. Fortaleza mais estruturado, com jogadores de qualidade, mas sofre também. Aí O Fortaleza que tá. 5 horas, Aí né? que até tem. aqui, Esse é o pelo menos. ponto que muita gente ficou criticando a Leila de ter comprado um avião e colocado à disposição do Palmeiras. Isso é fundamental, Lupe. Eu acho fundamental. Esse aqui criticou. Cara, É Sabe por porque quê? ele é da oposição. É, Não. sabe porque o Palmeiras ele vai jogar na Argentina num voo convencional, ele teria que dormir em Buenos Aires pra sair de manhã ou sair na madrugada. O Palmeiras vai jogar na Argentina, terminou, banho, aeroporto e tchau. Em 3 horinhas, 4 horas você tá em São Paulo. Não tem toda essa demora, aeroporto. Cansa, né? Pelo amor de Deus. Os E a jogadores já gente estão acha que não cansados tem da influência. partida. Tem influência. Tem O cara que sim. tem medo de avião é duro, cara. Tudo bem, ele ganha bem e tal, mas não é fácil. Ah, Eles não são máquinas. Imagina né? o Guarani, acabou o jogo Então, no domingo, o 6h30, mental, mental, totalmente afetado. Tava vendo uma entrevista tá indo pra Manaus. do Alex, né? Que passou pelo Guarani lá, né? O Primavera, Alex Rafael. na época. Aliás, ele falou muito bem do Primavera, né? Que legal. Foi pros meninos do Charla, né? O Alex Meia? Isso, Alex Rafael, é. Hoje na Sport TV. Ele falou assim que, contando o pós-Mundial de Clubes no Japão, que o Inter ganha do Barcelona, ele falou assim que a energia, sabe, aquela coisa mental de você estar tão focado, é tão forte que até no período de folga, os primeiros 2, 3 dias, você meio que acorda à noite, sabe? Porque a dedicação é tão grande, você fica tão vidrado naquilo lá, que quando você tá no momento Você de... fica em transe, meio que em transe. Ele falou que né? quando Que- você tá no momento assim, acabou aquilo lá, você acorda meio que estranhando, tal como suga, né, toda essa situação. Então, realmente, o esporte de alto rendimento não é fácil. Até pensando esse assunto, pra gente emendar outro, antes a gente começa falando de Série B, ontem o Santos venceu e venceu bem a equipe do Coritiba por Tranquilo. 4-0, precisou de 10 minutos. Com 10 minutos o Santos já venceu 2-0. por 2-0. E depois no segundo tempo conseguiu aí fazer mais 2 gols e fechou o placar 4-0, o Santos líder da Série B. Você se lembra daquele momento que o Santos oscilou na Série B? Sim. E um dos pontos que gerou muita discussão foi o menino Patati, Patati. que o Santos verdade. acabou voltando, saindo de Londrina, indo de ônibus pra Catanduva pra jogar contra o Novo Horizontino e depois voltou de ônibus pra Santos. E aí o pessoal não gostou não. Claro que também, cara, isso pra todo mundo seria normal, mas o jogador de futebol, ele tem ali, eu não vou falar muito não, porque senão eu vou ser cancelado, mas ele tem Regalias? regalias. Sim. E assim, Principalmente o de time principalmente grande. dos times gigantes, né? E aí o pessoal reclamou da logística, o Santos foi lá, mudou, agora tem avião pra tudo quanto é lado, batendo e voltando. E o que isso pode ajudar? Pode ajudar? Não, isso foi fundamental. O Santos agora reagiu. O Santos vai subir. Ah, sim. Como Eu acho que a campeão. gente pode já chegar nesse consenso aqui. Ah, o Santos vai certeza. subir. Sim. Mas,
que você viu do Santos ontem, Carlão, que te faz Ah, acreditar nesse acesso faltando eu- muito ainda pra eu terminar? acho que o Santos entendeu realmente a Série B. Hoje, na hora do almoço, nós até falávamos, né? Que é normal uma grande equipe ter uma oscilada dentro dessa competição. O Palmeiras, quando disputou, sofreu. O Cruzeiro, uma barbaridade, mais que todos. O próprio Vasco da Gama, né? Mas o Santos, até pela estrutura, eu imaginava uma Série B até mais tranquila. Não entendi muito aquele perrengue que o Santos passou, mas é natural. Acho que tem que entender também. Alguns jogos são difíceis nessa Série B. Tem um lugar em que o Santos se deu mal e que é muito complicado de jogar, não só pela qualidade do time, mas a maneira como eles encaram o jogo lá, um território meio que hostil. O Operário de Ponta Grossa. Lá no Krieger, É muito difícil jogar no Krieger. O Operário é uma grande equipe, eles fazem do jogo um clima, né? E o Santos perdeu lá e tal. Mas hoje eu acho que o Santos, além da qualidade, tá colocando essa qualidade em prática e entendeu o que é a Série B. Não adianta você ir lá no Germano Krieger e, eu sou o Santos, eu o vou ganhar Operário joga, naturalmente. nossa, com todo vai jogar, aquele caldeirão, é aquela... machadada. Então, por se fi- você não entender a competição, você passa por dificuldades. Eu acho que o Santos hoje entendeu, por isso é questão de rodadas o acesso. E por falar em caldeirão, o Santos tem um detalhe. A volta da torcida Vila Belmiro. Na Que Vila. não adianta. Que é importante. A torcida lá, quando a torcida abraça o time, Carille, a entrevista do Carille foi nesse ponto, né? Até Nesse aquela sentido, polêmica né? que a gente debatia aqui, ele falou, pô, a festa no Morumbi foi linda, o estádio do Corinthians foi maravilhoso e tal, mas os jogadores, eles querem a Vila Belmiro porque a Vila é o reforço É a casa do do Santos. Santos, é a casa O do Santos, ele Santos. consegue equilibrar as ações, até quando ele está bem, mas ele consegue bater de frente com os rivais ou com grandes equipes do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro é muito e complicado ontem ganhar do havia essa Santos. comunhão. A torcida, acho que, vamos apoiar o time, e acho que esse é o caminho. O Santos, é questão de tempo, questão de... Agora, que sirva de licença a Série B pro pessoal do Santos, né? Pelo amor de Isso Deus, uma não é vergonha, lugar, não é lugar de né? Santos, uma né? Não, e Não é outra, lugar o de Santos Santos, tem né? que voltar, mas pra ser protagonista também. Não adianta voltar e ficar igual o Não. Vasco da Gama. Vamos cair, não, é voltar e se estabelecer como o Santos Futebol Clube, um Santos que briga por Libertadores, briga por título, é protagonista. Sim. A Série B não é lugar do Santos. A situação agora tá melhor pro Santos. O Santos que teve esse susto, né? 3 partidas sem vencer. Há um mês voltou vencendo, bateu o Ceará fora de casa, Chapecoense em casa com gol no último minuto, mas agora tá somando os pontos necessários para já ter uma distância boa em relação ao segundo colocado, que justamente é o Vila Nova, que pega a Ponte Achei, Preta hein? hoje. Achou. E o Santos vai jogar agora já contando os dias, né? Contando as rodadas a menos, fazendo pontos para subir. Se não for campeão, vai estar entre os 4 com certeza. O Santos não deve ter muitos sustos. Mas por outro lado, quem tá Qual mal lado? é Qual o lado? Curitiba, né? O Curitiba que era um dos favoritos também ao acesso, um dos cotados a subir. Tá indo ladeira abaixo. Curitiba é SAF, hein? É SAF, né? O pessoal tá reclamando da SAF lá. SAF dos Justos, né? Roberto Justus. Justus? É. Roberto Justus. É o Você dono está da demitido. Paulo Autuori tá lá, né, no staff, né? Tá no... Isso que estão reclamando, que delegaram muito poder a ele e ele não tá fazendo melhor pra equipe do Coxa. O Coxa que tá com 20 pontos, 2 a mais no primeiro time fora da zona de rebaixamento. E hoje, 4 horas e 27 minutos, hoje tem a Ponte Preta que encara o Vila Nova. É um jogo difícil. O Vila é o vice-líder da competição, né? Tá só atrás do Santos. É o Colorado, né? É o Tigrão da Vila Formosa. Tigrão da Vila Formosa. E aí, Carlão? Aliás, você e o Júlio iriam dar um recado até importante, esse negócio de torcida aí, pra galera ficar cara. meio... tomar cuidado aí, porque é o seguinte, é Esquadrão Vila Novense, né? É. Vila Novense, eles têm uma aliança com a principal organizada do Guarani, que é a FUN Independente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez é a mesma história, seja com torcidas aliadas à da Ponte, quando vai ao Estádio Brinco de Ouro, ou também o vice-versa, que nem no caso hoje do Guarani, o Vila Nova. Então só tomar um pouco de cuidado nas redondezas ali, porque de repente pode ter aí algo desagradável. A gente vai torcer para que não aconteça, que não. mas só pra galera ficar esperta. Mas, Lupe, jogo difícil, cara. O pessoal tá comemorando o Inocêncio na esquerda improvisado, hein? Então, o Inocêncio é engraçado. Ele fez boas partidas pelo lado esquerdo, né? Ele fez o derby, que foi razoavelmente bem, antes do derby em que a Ponte vence. E ele foi contra o Mirassol, contra o CRB, contra o Ceará. Ceará. Ele jogou bem do lado esquerdo, substituindo o Risso
E hoje acho que a gente não pode nem falar, improviso. É improviso, só que é um cara que deu conta do recado, né? E aí existe essa dúvida entre o João Gabriel e o Thomas Luciano. Eu iria com o garoto. Já tá jogando, Jogou né? lá em Belém, já pega uma minutagem. Hoje no Moisés Lucarelli, é claro que é diferente, né? A dinâmica, a atmosfera do jogo. Mas eu iria com o João Gabriel, de repente. Pode ser aí mais uma joia, mais um prata da casa a ser revelado pela Ponte. Eu iria com o João Gabriel. E à frente é a escalação que está sendo divulgada aí. Matheus Regis Mas volta. o GE tá dando aqui, Carlão, é até bater essa bola aí. Dodô ou Emerson? Eu acho que eu iria de Dodô Eu e eu também. acho que o Nelsinho vai de Dodô. Vai, O né, Nelsinho gosta mais do ofensivo, né? Do Apesar O que o agrada Emerson- mais, né? Os quatro já E o Emerson tá bem, vive um bom momento, fez um golaço contra o Mirassol, mas eu entraria com o Dodô. E pelo lado do Vila não conta com o artilheiro, né? Com o principal destaque, Henrique Almeida, revelado pelo São Paulo, tem feito muitos gols, foi expulso na partida contra o Santos, tá fora hoje, é um bom reforço pra Ponte Preta, pensando no ataque do Tigre da Vila Formosa. Esse jogo com transmissão da CBN Campinas a partir das 9 da noite. 9. A bola rola 9h30, mas a 9h30. partir das 9 horas a gente já começa a transmissão aqui através dos 99.1 e também do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Quem narra é o Cabelinha, né? Cabela narra. Cabela. O Carlão comenta, porque vai entrar de férias, vai trabalhar dobrado essa rodada, né, Carlão? Amanhã também. Amanhã né? também. Eu estarei nas reportagens da Ponte, Fábio Scheib nas reportagens Olha do só. Vila. Olha só, hein? Cuidado, hein? E É. muito cuidado com as informações do Vila, hein? Eu quero conselhos, Trate com mas- carinho. E o... Quem que vai estar aqui mesmo? Júlio Nascimento. Nascimento Ah, na JN. apresentação e no Central da Bola. Gente, é o seguinte, a gente vai pro Repórter CBN daqui a pouquinho, mas eu tava passando aqui na agenda, olhando a agenda dos Jogos Olímpicos. Amanhã já tem jogo. Argentina. Então amanhã começa as Olimpíadas. Eu acho muito estranho isso, sempre aconteceu isso, né? Por causa do... Tem que dar o descanso, né? O tempo de descanso. Isso. Então vamos fazer o seguinte, é rapidinho essa enquete, tá? Através do nosso WhatsApp, 19 99186 9070. O futebol, além do futebol, qual modalidade você gosta de acompanhar nas Olimpíadas? Natação, atletismo, ginástica, judô, hipismo, esgrima, basquete, Tênis. vôlei, handball, Tênis. surf, tênis de mesa, É. skate, Marcha Canoagem. atlética. marcha atlética. Canoagem. Ainda tem o pentáculo moderno lá, que é o último. Ah, deve ter. Tem, né? Maratona aquática. Maratona aquática. Aliás, nós somos medalhistas na maratona Somos aquática. com a Ana medalhistas. Marcela. Isso, exatamente. Ouvinte da CBN, tá indo embora pra casa, tá acompanhando o Arena. O menino lá, o O Zaquias, Remo, tá louco, ele é arremesso de fenômeno. peso. Parece pô, o Rony, atacante do Palmeiras. mais forte, né? Então, qual modalidade esportiva você gosta de acompanhar nas Olimpíadas? Só manda aqui por texto, aqui, ó, tal, e a gente vai ler no ar na volta do intervalo 19 99186 9070. Eu aguardo a sua mensagem. A gente volta já. Rede CBN. eu acho que Toque de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de julho de 2024. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, realizou hoje o primeiro comício de campanha em Wisconsin, estado considerado chave para a disputa presidencial. Em discurso, Kamala voltou a criticar Donald Trump e afirmou que o candidato republicano é um retrocesso. Ela também prometeu novamente que vai colocar o direito ao aborto na Constituição dos Estados Unidos caso chegue à Casa Branca. A vice-presidente ainda agradeceu aos delegados democratas que, segundo o levantamento da Associated Press, formaram maioria para indicá-la como candidata. Um estudo publicado por uma revista científica internacional apontou que as mudanças climáticas estão empurrando árvores da Mata Atlântica para regiões com maior altitude. A mudança de local está relacionada ao aumento do calor, já que as espécies são adaptadas a temperaturas mais frias. Os cientistas estudaram
627 tipos de árvores em 96 locais diferentes de Mata Atlântica brasileira. A pesquisa foi feita em parceria com a Universidade de Brigham, na Inglaterra, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Justiça negou um pedido de defesa do ex-jogador Robinho para que o crime de estupro pelo qual ele foi condenado fosse considerado comum e não hediondo. A medida poderia reduzir a pena do ex-atleta. Com a rejeição, Robinho vai continuar cumprindo a sentença de 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido contra uma mulher na Itália em 2013. Ele está detido na penitenciária 2, em Tremembé, no interior de São Paulo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos crescer todos os dias, com objetivos sempre maiores e atitudes que fazem a diferença. Fazer é maior que falar. Estratégia é maior que ideia. Nós é maior que eu. Agência Desafio. Pense grande. Pense maior. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha, Mário Quintino, santista, todo alegre, chega aqui no Arena CBN para atualizar a situação das estradas em nossa região. Tudo bem, Mário? Seja bem-vindo. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A situação do Peixe tá tão boa que o Carille tá divulgando dados do ataque do time, viu, Lupe? Você já imaginou que isso ia acontecer? Eu também não. É verdade. Não tá mais fazendo mistério, né, Mário? Pois é, ainda bem que engrenou. Bom, Lupe, eu trago informação então agora da rodovia dos Bandeirantes, mas aí a gente vai falar sobre uma situação complicada lá na Bandeirantes. O nosso ouvinte perde tempo à altura do quilômetro 73. Aconteceu um acidente para quem vai em direção do interior, inclusive tem interdição parcial lá na rodovia. Quem puder, a rodovia Anhanguera é uma opção, inclusive você pode acessar a Bandeirantes mais à frente a partir da ligação pela Miguel Melhado Campos, exatamente por conta dessa lentidão na rodovia dos Bandeirantes. A informação da concessionária que administra a rodovia é que é um acidente envolvendo ali 4 veículos, ainda tem esse atendimento, então atenção pela Bandeirantes, principalmente você que vai em direção do interior, mas também já tem reflexo em direção da capital. Na rodovia Anhanguera, como eu disse, a movimentação ela é intensa, mas acaba sendo aí uma opção em relação a Bandeirantes, e para quem vai no sentido da capital, também utilizando aí a rodovia Anhanguera, aí a movimentação é maior, já na altura de Jundiaí. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar o trânsito nas estradas e aqui na cidade de Campinas. São 4h38. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região.
São 4 horas e 39 minutos, nós já estamos de volta. Vamos pegar a participação do ouvinte aqui. Deixa eu pegar rapidinho, só algumas de texto, meu caro Edu. Olha, Eduardo Rodrigues hoje está na técnica, o Bolacha. Eu esqueci de falar na abertura, me perdoe. Daniel França no streaming também. Tá com frio, hein, Bolacha? Vamos lá. Jogos Olímpicos pra mim é sagrado, vejo tudo se possível. A minha primeira experiência foi a de Munique em 72. Nossa, essa foi... Me emocionou demais e até hoje com os jogos. É o Fernando lá da Vila Industrial, tá mandando um abraço pra CBN. E a Adriana tinha que trabalhar hoje à noite, ela dá sorte pra Ponte. É verdade, a Adriana tá amanhã, né? Tá amanhã, o fim de semana ela viajou, né? Ela teve um período de descanso, né? Isso. Mas em breve ela... Grande a Adri, ela dá sorte pra todo mundo, né? Joga muito, Adri, hein? Joga bem, hein? A Adri joga um futebol finíssimo. Artilheira. Abraço, Lupe e amigos. Santos campeão da Série B. Meu esporte favorito nas Olimpíadas é a natação. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Fabiano Oliveira. Grande Fabiano, obrigado pela mensagem. Boa tarde. O Jean Carlos está machucado porque quando ele voltou de lesão, o Nelsinho inventou ele até... Brigatti, né? O Brigatti. De meia em alguns jogos. Então, se não estiver machucado, não faz sentido não escalar ele. É o André Batista, do Jardim Uruguai. Olha, André, confesso que a Ponte não divulgou nada a respeito do Jean. Mas a Ponte já tem o professor João Edson na lateral esquerda. Mas eu acho que o Jean está ok. Está trabalhando. A situação dele, eu acho que o Nelsinho não bateu, né? Pode ser. Opção. O Fernando, da cidade de Louveira. Louveira, nos abraça carinhosamente. Exatamente. Ele diz que gosta de assistir apenas o voleibol. Certo, legal, vôlei é legal. Obrigado pela mensagem. Quem mandou mensagem aqui também? Basquete, canoagem, atletismo, vôlei, ginástica e emojis de basquete, de ginástica, de natação. Quem mandou mensagem pra gente? O Emerson César. Obrigado, Emerson, pela mensagem. Tinha mais uma aqui. É mensagem de áudio. Vamos ouvir as mensagens de áudio. O que os ouvintes estão querendo colocar como assunto no programa? Vamos ouvir. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. Ouvindo vocês aqui no carro, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do Guarani. Estou com 52 anos, meu nome é Marcel. Sou bugrino raiz. Já vi Guarani em 86 contra o São Paulo, vi em 88 contra o Corinthians na decisão do Paulista, acompanhei Amoroso, o Evair, vi um pouco do Neto, do Zenon, enfim. O que eu posso dizer desse time, primeiro, o time é fraco. Não tem nada mais e nada menos do que isso. O time é fraco. Mas eu não queria falar do time, não. Eu queria falar da diretoria do Guarani. Ia pedir, sinceramente, um pedido de um bugrino aqui. Simples e singelo. Pedir para essa diretoria renunciar e deixar o Guarani em paz, pelo amor de Deus. O Guarani, nas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023, na Série B, o Guarani perdeu aqueles 8 jogos e empatou em suma, de forma estranha, eu vou colocar entre aspas isso, hein? De forma estranha, o Guarani teve uma queda acentuada naquele campeonato. No Paulista foi horrível e agora não está horrível. Está fazendo o torcedor bugrino passar vergonha. Eu estou envergonhado, eu não ligo rádio, eu não vejo televisão, gosto de vocês eu estou ouvindo, né? Mas assim, eu não vejo mais o Guarani de vergonha mesmo, né? Então eu queria pedir um pedido singelo, fazer um pedido singelo. Presidente do Guarani, diretoria, por favor, renunciem e deixe o Guarani na mão de quem pelo menos gosta e ama o Guarani. Um abraço a todos e com Deus. Amém. Mas só amor não resolve também, né? Tem que ter uma política correta ali, administração boa. Apesar da diretoria do Guarani ter errado nesse ano passado estava fazendo uma boa administração, mas esse ano realmente está errado. Mas não dá para deixar por amor só, né? Porque senão vira um caos perfeito o clube. Apesar de todos os erros, a diretoria está tentando manter uma certa conduta aí, né? É a principal culpada da diretoria? Eu acho que é. Por quê? Desde o ano passado, o Lupe, quando o Guarani estava em ascensão, estava num momento de acesso. Culpa todo mundo tem, todo né? Todo mundo tem, mas eu acho que a diretoria tem uma parcela maior. Primeiro, no anúncio das renovações, eu acho que faltou time, faltou ali um pouco mais de tato com a situação, ou de conversar com cada jogador, não sair divulgando que renovou com esse, não renovou com aquele. Coincidência ou não, o Guarani cai de produção e não consegue o acesso. As reposições para 2024 foram totalmente equivocadas, jogadores muito abaixo dos que saíram. Por exemplo,
Vamos lá, saiu o Mike, até que disputou esse parte desse ano, mas saiu o Mike, veio o Jefferson e o menino Vinícius Cauê. Né? Vinícius Cauê sumiu também, né? Sumiu. Aí atrás a zaga era Lucão, eu não me lembro o outro zagueiro, se o ouvinte estiver ligado aí pode mandar, mas aí vieram Léo Santos e Rayan, né? Douglas Bacelar, agora chegou Salustiano, né? Mas também abaixo. Saíram Bruno José, Bruninho, né? Aí chegaram Luan Dias, Reinaldo, Ayrton, saiu o Matheus Barbosa, veio o Kaique, veio o Camacho, saiu o Regis. Que voltou e né? também... Que voltou e o problema com o Humberto também foi muito mal gerido. Aliás, dentre tantas situações que a gente está cansado de enumerar. Aqui. Tinha Luciano Castan, Alan Santos, Ivan Alvarinho e Valber de zagueiros. As reposições foram praticamente todas abaixo e eu acho que a principal culpada é a diretoria. Agora, me colocando no lugar do torcedor, cara, o cara que gosta, né, como disse aí o Marcel, que é bugrino raiz, cara, isso dói, velho, isso dói. Eu senti no torcedor no domingo, quando o Guarani toma o terceiro gol, sabe, aqueles gritos de desespero, o cara chorando. Pode falar, fanatismo pro futebol, mas só quem entende, né? E dói. O cara que é bugrino hoje, ele tem a vergonha, não da entidade, pelo amor de Deus, que é uma entidade centenária e gloriosa, mas vergonha da situação, vergonha por causa das brincadeiras, vergonha de falar de futebol, o coração tá apertado, é duro. O jogador sai. E aqui muitos daí muitos vão especial. disputar a Série A, muitos vão disputar a Série B e o clube fica, né? Então a gente sente pelo torcedor. Aquele cafezinho na padaria, aquela cervejinha no boteco. Eu entendo perfeitamente. Na resenha entre amigos. É difícil. Enfim. Mas eu acho que a diretoria, a fatia maior é da diretoria. O ouvinte citou essas últimas 8 partidas do ano passado, né? A gente já falou isso aqui, mas juntando as 8 partidas do ano passado, o Paulistão e esse Brasileirão, são 36 jogos e apenas 3 vitórias, né? Um clube como o Guarani, né? E tem outro aqui que tem mais um indo embora, né? O Bruninho tá indo voltando pra Coreia, né? Ele veio da Coreia. O Bruninho Meia. Bruno Oliveira, né? Bruno Oliveira. Ah, o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira. Foi. Ele tá indo embora chuta, né? E olha só que situação, né? Até vou dar os créditos pro Lucas Rossafa, que fez essa observação. Antes da Série B, a gente destacava muito os meias, né, do Guarani, quem que ia ser o titular, porque tinha Luan Dias, tinha Chay, tinha Gustavo França, tinha Regis, tinha Bruno Oliveira. Hoje só tem um. Só tem o Luan Dias. E Malemar, né? O Chay foi pro CRB, o França foi pro Londrina, o Regis pro Goiás e o Bruno Oliveira agora deixando o clube. E Malemar, porque o Luan, com todo respeito, mas não desabrocha, né, cara? Não decolou, né? Não decolou. E o histórico dele mostra isso. E até Antônio Lupe fez essa pergunta e ele concordou na época. Hoje talvez ele ficaria meio bravo, mas ele concordou. Porque o Luan Dias, ele sempre quando ele retorna ao Água Santa, ele faz bons campeonatos. Aí ele sai pra Ponte Preta, não se firma. Ele sai pro Goiás, foi lá altos e baixos. Pro Santos. Ele sai pro Santos, também não se firma. Qualidade ele tem, ele já demonstrou isso, senão essas equipes não se interessariam pelo futebol dele, mas eu não sei se falta personalidade, se ele não consegue se ambientar, se ele se sente muito à vontade no Água Santa, não sei, mas alguma questão existe do Luan Dias não conseguir desabrochar fora de Diadema. Mas mesmo se ele já estivesse comendo a bola num elenco equilibrado, não dá pra ter um meia só, né? Não, de jeito nenhum. O cara vai ter suspensão, o cara vai ter contusão. E a janela tá aberta, provavelmente a diretoria vai ter que ir em busca de uma peça de reposição. Erro, porque se você começa a temporada ou o campeonato com 5 meias e nós estamos entrando na 17ª rodada, você tem um e ainda que não é um cara que se afirmou, né, ou que se firmou dentro da equipe, é problemático, sem dúvida alguma. É mais uma na conta da diretoria, do departamento de futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui lá do Rio de Janeiro, hein? Opa! Ô, meu irmão. O Saldanha, Cláudio Saldanha. Ele gosta de todos os esportes olímpicos. É só estar disponível. O lance é acompanhar e vibrar. Grande Saldanha da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Que inveja que boa. Coisa boa, hein? Geraldo de Hortolândia, boa tarde. A geração milionária da seleção conseguiu ficar fora da Olimpíada. É a seleção masculina, porque a feminina tá lá. Logrou êxito. E se Deus quiser, vai conseguir uma medalha. Se Deus quiser, a medalha de ouro. Pra coroar a nossa rainha Marta. Ia ser bonito. Lupe, no fundo bem baixinho, quando vocês estão no ar, nas notícias do trânsito,
Dá pra ouvir o Fábio, o fundo falando. Eu não estava nem O aqui ouvinte... no trânsito, cara. Não, então não é aqui. Será Acho que deve... Eu não sei. Acho que o pessoal... Acho que era o cabelo. Ó o cabelo. Era o cabelo. Era o cabelo. Você precisa... Parece que começou ontem. Vamos lá. Pergunta pro Carlão. Mas eu não consegui ouvir até o final, porque ele tá trabalhando. Fez uma pergunta pra você. Pegoraro não se recuperou ainda, já faz algum tempo, e não há notícias dele. Acho um ótimo goleiro, poderia ajudar nesta fase. O Guarani tá passando por um momento delicado com o goleiro. Tá, né? É porque o Vladimir machucou também. Principalmente na ausência do Vladimir. O Vladimir entrou e... Não comprometeu. Ok, não comprometeu. É um cara que tem uma liderança, é um cara importante, é uma referência dentro do grupo. Agora o Douglas não está no mesmo nível. Evidentemente, o Douglas, quando entrou, não foi bem. Contra o Goiás, não foi bem. E o Douglas tem aquela coisa que atrapalha, pelo menos nesse momento, é o famoso chama-gol, né? Nossa. Tudo que chuta entra, é um terror. É fase, né? Goleiro passa por isso, e ele está nessa fase do chama-gol. O Pegoraro, se estivesse em plenas condições, além de brigar pela titularidade, ele é uma referência também, é um cara líder, um cara que fala, que esbraveja, que põe a cara a tapa. Seria importante, sim, nesse momento. O Adalton Betel, boa tarde. Ninguém fala do break nas Olimpíadas, nem vocês. O esporte mais popular do Brasil, entre aspas. Eu vou ser bem sincero, eu tenho um conhecimento baixo do break. Porém, eu conversei com um atleta do esporte, da dança, isso. E ele disse que como é que faz a seletiva, né, para a classificação para os jogos, aqui no Brasil, não estava muito organizado. Então, assim, é um esporte novo, a gente vai conhecer, a Olimpíada, ela é boa por conta disso, a gente conhece outros esportes. Sim. E eu vou acompanhar o break, viu, Adalton? Aí eu vou passar aqui quando tiver mais conhecimento sobre o esporte. O JP de Moraes falou que ele gosta do judô, de combate, judô, boxe, pela emoção e a imprevisibilidade. Lupe, só um detalhe. Um adendo, né? Do breaking aí, o nosso Globo Esporte deu uma matéria, não sei se foi ontem ou hoje, falando dessa modalidade com uma atleta campineira. É mesmo? Opa! Olha que legal. Só no Globoplay, no GE Nosso lá, dá uma checadinha. Ah, então sorte a ela. São informações aí aos ouvintes. Boa. Vamos para mais alguns áudios? Meu caro Eduardo Rodrigues Obolacha, ouvinte mandou mensagem, vai pro ar. Boa tarde, meus amigos queridos da CBN, é o Pepe de Campinas. O que vocês estão achando no meu Coringão, hein? Vocês não falam muita coisa, vocês falam de Botafogo, de Palmeiras. Cara, nós agora pegamos um elevador assim, tipo do Empire State, entendeu? Nós vamos subir, hein? Vocês fiquem espertos aí, se Deus quiser. Tá? Não adianta não. Corinthians é igual vaso ruim, né? Não quebra. Epa! Não quebra de jeito nenhum. Um grande abraço pra vocês aí, ficam com Deus, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás. Boa, a gente vai falar do Coringão aí, nos próximos dias aqui no Arena. Mais um. Boa tarde, pessoal do Arena, Maurício Campinas. Referente à Ponte Preta lá na expulsão lá do Mário Sérgio, só pela curiosidade. Por acaso o repórter não vai lá e passa despercebido. Ah, o repórter da TV. O jogador vem fazer um gol, o causa lá, sei lá, um pênalti, sai um gol pra Ponte, e acaba o jogo e ele continua no campo, depois todo mundo descobre, ou ele é substituído. Será que teria alguma punição, aconteceria alguma coisa? Abraço. Não sei. Desconheço total se aconteceria mas alguma foi um negócio coisa. tão inusitado que aconteceu, né? Tão atípico. No fim de semana, não só esse lance, o próprio lance do Flamengo, né? Cara, ontem até a gente conversou um pouco se o Zé Mário faz um gol, por exemplo. O que a gente falou, se acontece alguma coisa com a participação dele no jogo, eu confesso que eu... Tem a questão do erro de direito e erro de fato também. Nossa, que coisa... Se a Ponte tivesse ganho, o Paysandu ia entrar. O que esse árbitro conseguiu fazer? Ainda bem que não aconteceu nada envolvendo o Zé Mário, assim, né? De ter alguma participação decisiva. Ainda bem, senão ia ser um pano pra manga danado. E a gente ouviu o áudio do VAR, que bagunça, né? Nossa. O VAR falou assim, infelizmente eu vou ter que te pedir uma revisão, ou seja... O cara falou, constrangido o cara tava. Você fez... Lambança. Mais um. Boa tarde, pessoal da CBN, Reginaldo de Campinas. Eu ouvi a enquete de vocês e respondendo, eu gosto bastante de assistir o judô, porque o cara começa desde manhã, vai lutando durante o dia e à noite já tem medalha de ouro, então resolve muito rápido. Mas eu queria, na verdade, inverter a enquete e fazer uma enquete para vocês. Eu queria escutar a opinião de vocês sobre 3 modalidades olímpicas. A primeira é o karatê, só que é aquele kata, que o fulano luta com um adversário imaginário. Acho que nem vai ter agora em Paris.
A segunda é o breakdance, grande modalidade esportiva que vai ter Paris na primeira vez agora. E a terceira é a marcha atlética, que eu confesso que é um esporte curioso. Queria escutar a opinião de vocês. Grande abraço, pessoal. Valeu! Eu acho interessante o taekwondo, que ele falou, o taekwondo no karatê. O karatê com a modalidade que você não tem kata, adversário, você faz os movimentos. Sim. Eu acho esteticamente muito bonito. E é um esporte. O break, desconhecimento da minha parte, mas vamos acompanhar. Eu vi, e só um breve relato. Tem uma característica no break que é o improviso, porque a pessoa vai... dos quesitos que avaliam o atleta é o improviso na hora da dança. O atleta ele não sabe qual música vai tocar, então toca a música e ele no improviso ele se apresenta. Entendi. Então vai muito do... Agora, só uma E a marcha atlética, eu acho que é tradicional, muito tradicional, e exige uma técnica muito grande, porque não é fácil você percorrer a distância sem tirar o pé do chão. E tem a punição, né? Punição. De repente, o pé, se você tira, é um negócio, é complicado, não é fácil. Muita não. E disciplina, desgasta, hein? muita disciplina. E desgasta. Agora, não é nem opinião impopular e tal, mas, pô, tem o break, não tem o futsal, né? Até uma incoerência. Mas é um bom questionamento. É legal o break, acho até legal o break legal e mesmo, tal, né? Danças, algo novo, é sempre importante. E o futsal, e o próprio karatê também, né? O karatê é tradicionalíssimo e não faz parte, né? Então algumas polêmicas envolvendo os Jogos Olímpicos. São 4 horas e 55 minutos, a gente faz uma pausa e daqui a pouco tem o sarcófago com William Cabelo, jogo da Ponte Preta contra um time... E esse ano, qual foi o ano que aconteceu? A gente volta já e define tudo isso. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Falhou na hora H? Calma, que a Clínica Upman pode te ajudar. Nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência em tratamentos eficazes para impotência sexual, falta de libido e ejaculação precoce. E nesse mês de julho, dos homens, temos uma condição especial para você, ouvinte da CBN, surpreender sua parceira nesse inverno. Ligue agora ou mande o WhatsApp no 0800 591 2223. Não perca tempo, 0800 591 2223. E lembre-se, sexo é saúde na Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Arena CBN. Mas eu vou lhe guardar com a força de uma camisa pra me despir do pavor, me chamar de amiga 24 horas por dia, tentando meu juízo. Essa música, ela foi lançada no mesmo ano. Ah, já abriu, meu glorioso Eduardo? Agora sim, tudo dentro do protocolo. Do protocolo. A Ponte Preta enfrentou uma equipe. Uma equipe. Qual era essa equipe? 15 de Jaú, Galo da Comarca. Passamos perto, hein? E não citamos, né? E não citamos. Quem que o 15 tinha e que entrou no jogo? O Cidinho. Não é possível. Ele já tinha... ele veio... Ele jogou na Inter de Bebedouro. Guairense primeiro. Depois foi pro Lobo. Depois ele passou... Tanabi, mas foi bem rápido. Porque... Guapira, não, né? Guapira era São Paulo. Outro, né? Guapira São Paulo. Sabe onde ele jogou? Sabe onde ele fez muito sucesso? No Amador de Itaiúva. Eu lembro. Ele ganhou muito dinheiro no Amador de Itaiúva. Os irmãos do Jonas lá. Isso, ele era do time do irmão do Jonas, se não me engano.
Vamos lá. Vamos lá, hein? E aí, meu caro Fábio Scheib, quando foi esse jogo? É a Sandra de Sá cantando, né? Uma voz diferente, parecia ser jovem, né? Jovenzinha, né? Jovenzinha. Será que era da Jovem Guarda? Não, diferente. Não, diferente. Ela foi revelada nos festivais, né, William? Você que... Cara, mas ela fez muito sucesso nos bailes carioca. Então, mas esse sucesso aí da Sandra de Sá foi feito com uma outra voz, parecia, né? Acho que na década de 85, 86 ela fez sucesso, assim. Eu não consigo Essa música eu acho que é de 80. Ai! 80. E aí, Carlão? Eu vou de 83. 83 e 80. Vamos fazer o seguinte... Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Pra você que tá no 99.1, vai ficar com o áudio da reportagem. Vamos lá. Jornal da Globo informa. Terminou há poucos instantes no Moisés Lucarelli o jogo entre Ponte Preta e 15 de novembro de Jaú. A Ponte Preta venceu por 1-0. No gol, depois de um levantamento de Edson, a defesa do 15 rebateu e de cá fez um golaço. Ponte Preta, 1-0. O plantão do Jornal da Globo informou. Olha só. Jornal da Globo, hein? Essa daí é histórica, hein? Eu tinha que colocar essa muito bom. pra resgatar. Cara, isso aí é acervo puro, É acervo né? puro, cara. Isso que é legal. Quem Show. viveu a oportunidade de relembrar e... Muito Parabéns, legal. viu, William? Muito obrigado, muito obrigado. Até que enfim fez uma, hein? Pô, também, né? Falando... Depois do Criciúma lá... Depois do Criciúma, falando com o microfone aberto, na hora que não tem que falar. Se recuperou. Parabéns, Boa. até que enfim, hein? E teve ganhador. Quem foi? Ah, com a ajuda do Ale e Fábio Scheib. Olha só. Não ajuda. Pior que não foi. Luta de Eliel Almeida, você acha que eu vou confiar? Pra cima de mim não, meu irmão. Essa Vamos lá. voz jovem dela, Com verdade. vitória de Fábio Scheib, Paulistão Pô, foi 80, bem, hein? Ponte Preta 15 Jaú 0, gol do mestre de cá, Ponte de Carlos, Toninho Oliveira, Juninho, Nenê e Dirley, Zé Mário, Rudinei de cá, Luiz Silvio, Paulinho, Serginho, técnico Lulu, Jair Cerne. Luiz Silvio Lulu. 15 Jaú, Carlos Ney Dias da Silva, Fausto e Cidinho, que entrou. Zé Luiz, Carlos Roberto e Célio, depois Jadir, Geraldo, depois Valtinho, Roberto Biônico e Nunes, técnico Cilinho. Bionicão, Cilinho, Cilinho, Otacílio. Opa, com Sandra Sá, Demônio Colorido, sucesso de 1980. Tem a voz do plantão? Do plantão? Não. Ah, então tá bom. Não. Não sabia que Ia tirar um 10. Ia tirar um 10, tirou um Tirou 9.8. Isso, passou, né? Pode fechar, meu caro... O produtor não é 10, mas o sarcófago é 10. Boa, cara. foi Boa. bem, foi bem. Vamos lá, já tá na hora de distribuir o jogo? Então vamos fazer um palpitão? Vamos lá. Vamos com o palpitão do Arena. Hoje tem Ponte Preta e Vila Nova. Fábio Scheib. Ponte Preta. Cabelo. Ponte Preta vence. Carlão. Eu vou de Macaca hoje. Acho que a Macaca vence. Tá bom, então. 1-0. E tu? Eu vou de empate. Ituano joga também, e tu? Quem temos hoje? Ituano e América, né? Ituano e América. Temos aqui, vamos ver, hoje nós temos Operário e Novo Horizontino. Bom, Operário hein? Novo Jogo lá de Horizontino, cima, lá no Krieger, hein? Lá no Krieg. Lá, Tem Friac, hein? Chapecoense Sport, esse jogo é pela... É jogo atrasado. Aí dá a informação do jogo da Ponte Preta no final de Ponte semana. Preta Sport, hein? Atenção, mudou o horário. Esse jogo estava marcado para 6 da noite. No sábado. Do sábado. Passou para as 9. Nossa, 9 horas, é pra dia esfolar o torcedor 27. mesmo, né? E detalhe, hein? Na Arena Pernambuco. É Que pra fica esfolar. bem longe lá de Recife. Verdade. Galera, obrigado pela participação de todos. Valeu. Obrigado aos ouvintes. A gente volta amanhã com o Arena CBN. Fique com a programação. Obrigado, valeu! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMan. Ligue ou mande o WhatsApp 0800 591 2223.